aulas no Telegram, criei um grupo lá chamado Tempo do Fim, e coloquei o senhor, coloquei a de Ricardo, coloquei todo mundo que eu conheço. Aí quem quiser qualquer aula lá, tá tudo lá. Inclusive aquela... sim, no Tempo do Fim, né? Eu já estava lá, né? Então, inclusive aquela que foi derrubada. Tem o curso Andando com Jesus e o Tempo do Fim, então eu coloquei lá. Depois eu coloco no Andando para Jesus também, em todas as aulas, né? Eu faço o repasso. Tempo do Fim é por causa do canal, e o Andando com Jesus é por causa do curso. Tinha aquele curso no princípio e no fim, que tinha um grupo, eu eliminei, né? Porque terminou só se for dado novamente. Então, orem a Deus, se for da vontade de Deus, nós vamos fazer o curso Guerra Celestial. Vamos ver a Guerra Celestial desde quando ela começou lá no céu e quando ela vai terminar lá no céu também, né? Passando pela terra. Amém, né? Olha, cada vez... Eu acredito, pastor Lucas, que o inimigo está sendo encurralado, né? Amém. Sabe por quê? Lembra lá quando tem a guerra no céu, que ele é atirado para a terra, né? Daí ele é encurralado na terra, né? Como se fosse isso, né? Hoje nós estávamos vendo um documentário sobre os planos malignos, né? Dessas coisas mundiais agora. Opa, já está gravando, né? Tem que tomar cuidado. E aí eu e minha filha, nós oramos cancelando todos esses planos hoje. Ficamos em batalha aqui, orando. Amém, amém. Quem vai orar então, por favor, se pronuncie. Se ninguém se dispor, eu posso orar, né? Mas se alguém sentir no coração... Né? Não falamos nenhuma palavra proibida até agora, não, né? Porque amém, não vamos falar. Passada, a gente tive que cortar. Não dá trabalho para depois editar, né, pastor? Por causa daquele negócio nefilínico lá. Que sim. Então eu vou orar agora, então, vamos lá, né? Ore, pastor, por favor. Pai querido, Pai santo, estamos aqui na tua santa presença, né? Que o teu amor, a tua graça esteja aqui conosco, com certeza, né? Entre nós, dentro de nós, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Né? Em nome de Jesus. E eu peço a tua bênção aqui, Pai, agora, né? Pedimos que os teus anjos estejam aqui ao redor, já, né? Em cada um, e nessa transmissão, né? Segurando, Pai, todos os ventos do inimigo, todos os ventos do mal, em nome de Jesus Cristo. E peço a tua bênção aqui, peço que o teu Espírito Santo, né? Possa estar inspirando e capacitando, né, o nosso pastor Lucas aí, em nome de Jesus, né, em tudo aquilo que ele vai falar, tudo aquilo que a gente vai ler, né, a gente pede que, né, a gente possa crescer no conhecimento, Pai querido, né, e na graça também, né, nos dois, né, a gente precisa da graça, a gente precisa da presença do Espírito Santo, mas também de conhecimento, nós precisamos, é muito importante, extremamente importante, né. Glória a Deus, aleluia, Pai querido, muito obrigado, né? E o Senhor traga aqui, Pai, aqueles que o Senhor quer que esteja aqui conosco, em nome de Jesus, né? Já oramos para que todo impedimento das pessoas estarem aqui, né? Em nome de Jesus, cai por terra, Pai. E cai por terra toda a ação do inimigo aqui, neste lugar, né? E na casa de cada um aqui, Pai querido, em nome de Jesus, né? E que nós sejamos ricamente abençoados aí nesse dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, né? Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Vamos então começar? Então, irmãos, só um esclarecimento. Quando a gente está usando aqui Mateus, tem esse símbolo aí, AMH. Eles conseguiram resgatar o Mateus hebraico, né? Porque Mateus foi escrito em hebraico, João foi escrito em hebraico e Apocalipse foi escrito em hebraico. Para os teólogos que tentaram resgatar os manuscritos, eles retornam até os manuscritos gregos, tá? E aí eles falam que o Mateus foi escrito em grego, João foi escrito em grego, Apocalipse em grego. Só que na pesquisa do Michael Rood, ele encontrou os manuscritos mais antigos que os gregos, que são os hebraicos, tá? Porque alguns
foram guardados pelos judeus que se converteram. Por isso que não vieram à tona durante esse processo aí de estudo e teologia do Novo Testamento, tá bom? E aí, aquilo que não está escrito nos originais, ele não considera como algo que aconteceu, tá bom? Aí, por isso que está esse título aí, Yeshua e os discípulos não cantaram nenhum hino e foram para o Monte das Oliveiras. Por isso que ele colocou esse título aí, porque não está escrito nessa hora que ele vai ser traído lá, que eles cantam um hino, né? Está escrito, não sei se é no Mateus, deixa eu olhar. No original. Então foram feitos alguns acréscimos aí, né? E o próprio Senhor já falou que muita coisa foi mudada o sentido, mas Deus vai usar isso a nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então o verso 30, está escrito em Mateus 26, 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele não encontrou esse verso, como assim alguns outros, no texto hebraico, tá bom? Por isso que está escrito isso aí. Então, Mateus 26, então eles voltaram para o Monte das Oliveiras, tá? Então, a parte de cantar o hino aí, alguém colocou aí nas traduções que se seguiram. E voltaram ao Monte das Oliveiras, que é o mesmo versículo em Marcos 14, 26. Então, nós vamos ler aqui Marcos 26, 30, Mateus 26, 30, Marcos 14, 26, Lucas 22, 39 e João 14, 31b. Mateus 26, 30, na hebraica, está escrito assim: eles voltaram, ele colocou, o Michael Dudu colocou como acréscimo, ele colocou, né, para os Montes das Oliveiras, né? Então, e voltaram ao Monte das Oliveiras. E partindo deste, ele foi como de costume para o Monte das Oliveiras, seu distrito também em seguida. Então, isso logo depois da ceia, lá onde foi revelado que haveria uma traição. Yeshua disse: levante-se e vamos embora daqui. Aí, a caminhada até o Getsemane, que é o Getsemane, né, pronunciado como Getsemane. É a prensa da oliva, tá? A prensa da oliveira lá, que é o local onde tem várias oliveiras. Dizem que tem oliveiras até do tempo de Jesus, tá? São bem velhas lá. Eu não fui no Monte das Oliveiras, não sei porquê, é bem em frente, né? Eu fiquei desapercebido. Eu fiquei 1 hora lá lutando contra um árabe lá, e queria me pôr num carro e fazer conhecer Israel inteiro e levar para o lado árabe. E como eu estava com aquele problema de ser sequestrado pelos países árabes lá, por causa do conhecimento científico que eu tenho, eu podia ser sequestrado e ser posto para trabalhar lá, com alguma arma lá. Porque na entrada, quando eu cheguei em Israel, já teve esse problema lá, a Mossad sentou comigo e me perguntou o que eu estava fazendo lá. Aí eu tive que apresentar os e-mails que eu troquei com o professor lá em Israel, porque eu fui dar uma palestra lá. Aí acabei sendo honrado, né? Recebi uma carteirinha de que eu podia transitar lá por 30 ou 60 dias. Não, 6 meses. Se eu soubesse, tivesse dinheiro, eu tinha ficado 6 meses em Israel. Mas eu não consegui, né? Só fui dar minha palestra, fiquei 1 semana e depois vim embora. Tá bom? Yeshua disse aos discípulos que eles ficariam ofendidos e dispersos, mas que ele os encontraria na Galiléia após a ressurreição. 14º dia do primeiro mês, 4028 depois da criação, quarta-feira, 28 de abril do ano 28 da nossa era, semana 63, dia 438 do ministério de Jesus. Mateus 26, de 31 a 32, Marcos 14, 27 a 28. Veja bem, pessoal, teve o calendário juliano e gregoriano. O gregoriano é esse que nós usamos, o juliano foi o anterior. Então, entre o juliano e o gregoriano, teve um acerto aí a ser feito, tá? Então, a contagem é quase a mesma, talvez tenha uma diferença de semana, alguma coisa assim. E aqui, quando ele está contando aqui, ele está contando 28, ano 28, no calendário juliano, porque o calendário juliano ainda é usado para fazer retrocedimento no tempo, para cálculo de datas, tá bom? Havia 2
vamos fazer os comentários que ele fez aqui em cima, 365, que é quando ele fala da... Yehudá disse, Senhor, como é que irá manifestar não ao mundo, tá? Esse 365. E esse outro é Judas perguntando, né, sobre a manifestação de Jesus para eles e não para o mundo, né? Porque Jesus se manifestou em particular para eles, né? Depois da ressurreição. E para algumas pessoas, né? Que não foi uma manifestação total para o mundo, tá? E tem o 366. Quando você mergulha bastante na comunhão com Deus, você pode ler até um apócrifo e você descobre, pelo próprio Espírito de Deus, se aquilo que ele está relatando é verdade ou não. Tá? Então, esse 366 aqui, voltaram, né? Eu vou ler também. E Deus te mostra quando um apócrifo não tem nada a ver com o evangelho, tem contradição e tal, ou quando não, tá? Então, às vezes, algumas coisas que completam os evangelhos que a gente tem, alguns fatos, alguns detalhes estão nos apócrifos, tá? Havia dois homens de nome igual, né? Yehudá, que é Judas, reclinados para jantar naquela noite. Yehudá ben Shimon, que é o Iscariote, chamado Yehudá nessa versão, que traiu Jesus, João 3:26, e Yehudá, irmão de Jacó, de Tiago. Tá? Também chamado de duas maneiras, Lebeu e Tadeu, no livro de Mateus, né? Mateus 10:3, Lucas 6:16, Marcos 3:18, Atos 1:13, que foi escritor da epístola de Judas. Então, esse Judas que perguntou, quando é que você vai se manifestar a nós e não ao mundo, foi o Judas que escreveu a epístola de Judas, tá? O Judas, irmão de Jesus, só se converteu depois, tá? Mateus 26:30, assim é o que o pessoal menciona, tá? Mateus 26:31, Marcos 14:26, a Almeida, revista corrigida de 1911, e as versões gregas, tanto de Mateus como de Marcos, dizem, e quando eles cantaram o hino. Enquanto o Mateus hebraico concorda com Lucas e João que não haviam nenhum hino. Em vez disso, eles retornaram ao Monte das Oliveiras, onde havia permanecido nos últimos 5 dias. A palavra no hebraico, viashvu, retornou, é muito semelhante à palavra viashiru, tá? Viashvu e viashiru, que é viashvu é retornou, viashiru é eles cantaram. Por isso que a tradução aparece um cântico aí, tá? Então, certamente está escrito assim, eles retornaram ao Monte das Oliveiras e aí traduziram como eles cantaram. Que é uma letrinha no hebraico, se o escriba não escreve direito, o tradutor, né, fica faltando aquele pedacinho, já vai tropeçar ali. Mas nenhuma canção aparece no Mateus hebraico. Em várias partes do Evangelho de Mateus, vemos uma palavra grega incorreta, usada para traduzir uma palavra hebraica, muitas vezes dependendo de uma letra hebraica diferente, com a evidência de que esse mesmo problema ocorre na versão grega de Marcos também. Temos motivos suficientes para que o Evangelho de Marcos também pode ter uma fonte hebraica original. Então, o Evangelho de Marcos pode ter uma fonte hebraica, assim como Mateus. Então, Yeshua lhes disse, todos vocês, né, serão aflitos por minha causa esta noite, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Aí tem um comentário lá embaixo, depois eu leio, tá? Mas depois de ter ressuscitado, irei adiante de você, ou de vocês, né, para a Galileia. É sempre o Google dá essa traição aqui, né? Pois eu estou comentando sempre aqui, porque depois, se eu fizer uma revisão, eu vou alterar. Tá? Então, Yeshua disse-lhe, todos serão afligidos por minha causa esta noite. Isso aqui é Marcos, né? Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois de ter ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, depois da ressurreição, ele foi direto para a Galileia. Né? Kefa discorda de Yeshua, que diz a ele, pela segunda vez, que ele o trairá.
Sinceramente, eu digo a você hoje, esta noite, pela segunda vez, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, vamos ver novamente essa passagem aqui, né? Mateus 26, 33, 35, Marcos 14, 29, 31. Kefa, né, que é Pedro, respondendo disso, embora todos se aflijam por você, eu nunca me afligirei. E Yeshua disse, em verdade vos digo que esta noite, antes de criar Hageber, você vai me negar 3 vezes. Kefa disse, mesmo que seja necessário que eu morra contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então tem vários comentários aqui, eu vou ler depois, tá? Então Kefa disse a ele, mesmo que todos se aflijam, eu não. É meio arrogante, né? E Yeshua disse a ele, eu te digo a verdade hoje, que esta noite, pela segunda vez, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas ele dizia com mais insistência, se fosse necessário que eu morresse contigo, não te negarei. Todos eles disseram o mesmo. E Yeshua parou para ensinar os discípulos no vale do Cedron, a caminho do Getsemane, que é o Getsemane. Então, essa passagem aqui que ele está falando, que as ovelhas feriria o pastor e as ovelhas serão dispersas, está em Zacarias 13:7. Agora essa parte aqui, que antes que o galo cante, vamos ver aqui o comentário. Antes que o galo cante, que é na Almeida Revista Corrigida, 1911, está escrito, né? Kiriat Hageber significa literalmente o chamado do homem. Há uma discussão talmúdica muito antiga sobre sua origem e significado. Uma posição é que se refere ao homem que estava no templo e foi designado para chamar os sacerdotes e levita para os vários serviços diários. A outra posição é que ele se referia a um galo. Acima dessas duas posições é necessário esclarecer que Kiriat Hageber tornou-se uma expressão para designar a hora pouco antes do nascer do sol, quando a noite começa a clarear. Não era necessário que Kefa estivesse perto da pessoa que chamava no templo, ou de um galo para perceber que era o tempo que Yeshua havia mencionado. Então, alguma coisa ia confirmar que naquele momento Pedro estava negando, né? Tanto faz um chamado que era feito de manhã, né, quando chamavam para ir para o templo, como um galo cantar, tá bom? Então existe essa diferença de interpretação aí por causa das palavras, né, que são aquelas, como é que chama? Quando uma frase é dita numa língua e não existe na outra, né? Não é figura de linguagem, é expressão idiomática. Marcos 14, 31. Almeida Revista 1911 diz, em verdade vos digo que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então era feita um cântico de 2 vezes do galo ou uma chamada de 2 vezes de alguém, né? Opa, que barulho é esse? Não há referência ao galo cantando 2 vezes em qualquer um dos evangelhos ou qualquer um dos manuscritos antigos de Marcos, até que uma segunda canção foi adicionada nos textos posteriores de Marcos 14, 68. Em uma tentativa de justificar essa interpretação, veja a nota, Marcos 14, 72, 1, tá? Que vai lá na frente, não, acho que é para trás, né? Deixa eu ver que evento que nós estamos vendo, que ele chama aqui de evento 182, lá para frente ele vai fazer novo comentário, 187. Percebendo que há segundo canto do galo, em nenhum registro, que não há um segundo canto do galo, nenhum registro do Evangelho, que nem em nenhum dos manuscritos antigos, esta variação é interpretada como produzindo um total de 6 gerações, 2 vezes, 3 vezes, que é 6. Variações dentro do registro foram forçadas a produzir mais 3 gerações, mas essa manobra tortuosa é desnecessária. A verdade é evidente na cronologia do texto. Na mesa do jantar, naquela noite, Yeshua disse a Kefa que ele não poderia acompanhá-lo para onde ele estava indo. Kefa insistiu que ele aceitou o desafio e disse que morreria por isso. Yeshua disse a ele que iria negar 3 vezes antes que o galo cantasse ao amanhecer. Evento 181. Posteriormente, tendo deixado o cenáculo, pouco antes de cruzar o vale do Cedron, né, Kidron, Yeshua disse aos discípulos que todos eles sofreriam e seriam dispersos como ovelhas. Evento 182. Foi quando Kefa protestou a Yeshua e declarou firmemente que ele nunca o abandonaria. Yeshua então disse a Kefa pela segunda vez que negaria 3 vezes antes do galo cantar. Assim, 2 vezes naquela mesma noite, Yeshua disse a Kefa, clara e enfaticamente, que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse.
apenas colocando cada palavra e detalhe dentro do contexto da cronologia linear, pode-se ver que a profundidade do script original divino revela e resolve as contradições aparentes que atormentam os leitores da Bíblia há séculos. Então, por causa das traduções, houve várias interpretações desse ponto aí, e ele está resolvendo essas inconsistências aí, explicando essa contagem de que Pedro insiste 2 vezes na mesma situação e Jesus fala que ele nega 3 vezes, que ele negará 3 vezes. Para uma pessoa insistir 2 vezes em alguma coisa, ela estava muito dura, né? Não sendo uma convicção verdadeira, estava muito dura de coração, né? Então, vamos colocar isso como um exemplo para nós não termos essa atitude de dureza, né? Eu acredito, irmãos, que toda vez que a gente percebe uma dureza no coração, embora eu sempre falo que afeições de alma não mudam afeições de espírito. Aquilo que você está fazendo e falando e sentindo na sua alma não necessariamente altera a sua condição espiritual. O que altera a condição espiritual? É você orar e clamar e pedir para Deus intervir lá no íntimo. Mas, às vezes, você percebe uma dureza no seu coração. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que toda vez que você percebeu uma resistência contra Deus, uma dureza, vai em oração e pede para Deus tirar aquilo. Eu já de pronto faço isso. E, às vezes, eu fico triste, porque leva tempo, né? Leva tempo para uma dureza sair do coração, uma resistência, um costume, né? Nós adquirimos muitos costumes na igreja, muitos costumes de alma, e não é uma vida no espírito, né? É um costume de alma, o medo é o maior cristalizador de costumes. Por medo disso, por medo daquilo, você não busca Deus para resolver aquela situação, você mesmo, eu me suprimo disso, e, tá bom? Uma vez, um irmão perguntou para mim, eu devo ler os apócrifos? Eu falei assim, olha, se você for maduro na fé suficiente para crer que Jesus é o Filho de Deus e que nada te move desse lugar, você pode ler os apócrifos com todo problema, sem nenhum problema, né? Com toda a liberdade. Mas se você ainda é um cristão novo que está ainda vacilando, se você ler, você pode encontrar alguma coisa que faça você tropeçar. Então eu digo para não ler. Porque na igreja, normalmente, alguém fala, não vai ler os apócrifos, que não sei o quê, não sei o quê. Eu não falo assim, eu falo exatamente como eu falo agora, como eu falei agora. Você é maduro, tem condição de resistir qualquer contraponto, pode ler, não tem problema nenhum, como eu já li, vários. E quando eu leio, o Espírito Santo me mostra, isso aqui é errado, isso aqui é engano, isso aqui está contradizendo. Porque a própria palavra de Deus tem uma estrutura. E quando você conhece a estrutura da palavra de Deus, você vê que aquilo está errado. É mais ou menos aquilo que o pastor João sempre fala também, sobre o amor de Deus, né? Então, nos apócrifos, você encontra coisas... Tem apócrifos bons, viu? Apócrifos bons, tá? Tem o Apocalipse de Baruch, que eu achei muito bom. Tem um outro que eu li outro dia, que eu achei muito bom também. Mas tem que ter maturidade, senão você não entende. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Então nós somos comparados aqui na terra a uma plantação de Deus, tá? Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, e quem dá fruto, ele o purificará para que dê mais fruto. Pergunta. Como é que alguém pode estar em Jesus e não dar fruto? É uma pergunta que eu sempre fiz, né? Porque necessariamente, quando você começa a andar com Jesus, você dá fruto. Você dá fruto de amor, de perdão, de paciência. É uma coisa que vai sendo elaborada no seu coração, né? Mas existe aí, se ele está falando que tem esse caso. Então, Paulo, ele faz o uso dessa palavra de uma outra maneira, lá em Coríntios, né? Os cristãos carnais, né? E os cristãos espirituais. O que são os cristãos carnais? Os cristãos que vivem no seu sentimento da alma. Isso é complicado. Porque até a hora que Deus fizer a divisória dentro do seu coração, isso é alma, isso é espírito, você vai ficar se confundindo. E aí a gente tem que clamar para Deus fazer
a rompimento, a separação para você pegar a tua alma e jogar ela para o lado do espírito, senão você vai jogar para o lado da carne. E isso é uma coisa resistente, né? O inimigo resiste contra nós nesse ponto, porque o inimigo, do ponto de vista do pecado e da queda, ele controla as nossas emoções e pensamentos, porque ele injeta. Ele não necessariamente manipula, mas ele injeta emoções e pensamentos. Mas quando você já sabe que ele fica injetando isso na sua vida, então você já bloqueia, né? E procura se jogar para o lado do espírito, pedindo a Deus para guiar você em todas as decisões e não fazer a sua própria vontade, né? Quando você tem que tomar a decisão, é aquele momento lá que você realmente vai fazer coisas da alma, né? São os impulsos. Então, orar sempre, orar em qualquer situação, orar, qualquer coisa, vai fazer uma compra, vai comprar roupa, comprar um carro, vai alugar uma casa, vai tomar uma decisão, fazer um curso, não vai fazer, orar e deixa Deus mover, né? Naturalmente as coisas acontecem quando são da vontade de Deus. Já estás limpo por causa da palavra que eu tenho falado a vocês. Então aqui, a palavra, ela faz essa limpeza, né, na nossa consciência, mudando os sentidos do nosso pensamento. Permanecei em mim e eu em vós. Então, né, permanecer no Senhor é também guardar a palavra. Assim como o ramo não pode dar fruto por si só, eu sou uma prova cabal disso, né, de que eu não consigo fazer nada, né, e às vezes a gente é pretensioso, acha que consegue fazer. Não, eu consigo, que nem o Pedro, né, acabou de falar aí, que ele não ia negar Jesus, ou que ele ia ficar até o fim. Então, Jesus está aproveitando aí, como esse evento está na sequência do tempo, para fazer esse tipo de exortação, né? Que Pedro não estava conseguindo fazer nada, porque, né, é Deus que faz em nós. E a gente tem que buscar esse fluir do Espírito para que as obras de Deus aconteçam em nós, né? Assim como o ramo não pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira, vocês também não podem, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não podem fazer nada. Né? Eu, quando não era cristão, e às vezes eu lia algumas passagens da Bíblia, quando eu li isso aqui, eu achava assim, como eu não faço nada? Eu almoço, eu janto, eu como, eu vou trabalhar, né? Como que Jesus está falando isso? Não entendo essa palavra. Pois eu entendi. O fazer alguma coisa é fazer coisas no reino, coisas que têm resultado espiritual. Comer, dormir, levantar, trabalhar, falar, discursar, fazer um curso, escrever uma redação, não afeta o mundo espiritual. Mas o que ele está se referindo são os frutos que movem o mundo espiritual, tá bom? Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. E os recolhe e os lançam no fogo e os queima. Então, aí já tem uma situação que esclarece o que ele falou ali em cima, né? Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, e quem dá fruto, ele purificará ainda mais. Então, estar em Jesus é permanecer nele, né? E tomar a palavra como verdade. Né? Quando eu fazia faculdade, a professora de matemática tinha os teoremas e a prova do teorema, que era verdadeiro aquela afirmação. O teorema é uma afirmação e tem uma tese, e você vai definir daquela tese como argumentos lógicos, você prova, na verdade. E você tem a verdade, que são as palavras que as pessoas falam, dos fatos que realmente aconteceram, dos sentimentos que realmente estão dentro das pessoas, que as pessoas confessam. Então, quando eu era garoto, eu sabia que verdade era esse conteúdo que a gente tem na vida, das conversas que as pessoas contam, dos fatos que ocorrem, né, que as pessoas relatam, e dos teoremas matemáticos que eram provados na escola. Então, para mim, isso era a prova da verdade. Então, o que era mentira? Mentira é quando alguém relatava um fato contrário ao acontecimento, ou alguém confessava um sentimento ou uma ideia que não era aquela ideia que ele tinha dentro dele, ele estava fingindo. Depois eu tive que entender que verdade é a pessoa de Deus. E para você fazer esse salto da realidade humana para a realidade divina é gigantesco, gente. Tem gente que passa a vida inteira para dar esse salto.
E quando eu fui convencido que Jesus é Deus, e ele depois que ele falou, eu sou Deus, e eu fui convencido, aí ficou fácil, porque aí ficou todo o escopo preparado. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, bom, eu sou o caminho, então tem que seguir ele. Ele é a verdade, então tem que acreditar nele. E a vida, então a vida só vai vir por meio dele. Então ficou assim, ficou no automático isso, por causa que eu creio que Jesus era Deus em carne. As pessoas que não creem que Jesus é Deus em carne não conseguem dar os passos posteriores, que é crer que ele é o caminho, aí fica procurando Buda, procurando Maomé, procurando qualquer coisa, não crê que ele é a verdade, acha que a verdade está na ciência, está no não sei o quê, está nas leis, né? Está nos partidos políticos, e não encontra a vida. Aí não sabe o que vai acontecer com ele depois da morte. Ele vive aí que nem um papel amassado no mundo, sendo levado pelo vento aí para qualquer lugar. Essa é que é a questão, tá bom? Se você permanecer em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e será feito a vocês. Nisto é glorificado meu Pai, que deu muito fruto vós. Então, eu falei para vocês na aula passada que nós temos o poder de pedir qualquer coisa para Deus e Deus cumprir qualquer coisa. Isso aqui não tem restrição. Só que João faz uma ressalva lá nas cartas que nós devemos pedir coisas relacionadas à vontade de Deus. Porque você pode pedir coisas, alcançar e se arrepender por causa do prejuízo de um pedido insensato. Então tem um ditado que diz assim, cuidado com aquilo que você pede, que você pode receber. Então é certeza que o que você pede, você recebe. Isso é fato, basta você insistir, insistir, insistir. Mas tenha sabedoria para pedir conforme a vontade de Deus, que é a ressalva que João faz. Porque nós não estamos nesse mundo a passeio. Isso aqui não é uma colônia de férias, e isso aqui não é uma vida para sempre, do qual as coisas podem ser definidas da forma como a gente quer. As coisas aqui são perigosas, melindrosas, e precisam ser definidas conforme a vontade de Deus. Se você não entende isso, você vai lutar contra Deus a vida inteira, querendo fazer a sua vontade. E a vontade de Deus inclui a nossa vontade nas necessidades básicas que nós temos, né? Porque Deus não nos dá o que nós queremos, dá o que nós precisamos. Né? E às vezes são contraditórias, mas o resultado é melhor. E às vezes a nossa vontade, o resultado é pior. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, amor e obediência estão relacionados. Quem ama, obedece. Assim como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho falado para que a minha igreja a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja completa. Então, quando você obedece, Deus te dá alegria por retribuição. Então, você não é uma pessoa triste. Naturalmente, você recebe alegria. E tem uma palavra em Salmos que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você tem a alegria de Deus, você tem a força, né? E para você ter força, você precisa da alegria de Deus. É os dois sentidos, tá? Você pode parar e meditar nessa palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho alegria, eu tenho a força de Deus. Mas também quer dizer que para eu ter, né, a força de Deus, eu preciso ter alegria. Então, força e alegria faz você caminhar, tá? Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, aqui o padrão é Jesus, tá? Para o amor ao próximo. Porque tem um mandamento que diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se você ama pouco a você mesmo, você vai amar pouco o seu próximo. Né? Se você ama muito a você mesmo, você ama muito o seu próximo. Então, essa régua, ela flutua de pessoa para pessoa, mas essa aqui não, ó. Que é o mesmo como eu vos amei. Então, essa régua aqui é absoluta. Ninguém tem maior amor do que esse, que alguém dá a vida para os seus amigos. Então, outra coisa que o cristão tem que aprender logo que se converte, que acabou. Isso foi duro para mim, gente, eu levei tempo. Que a minha vida tinha acabado quando eu acabei de entregar tudo para Jesus e me converti. Por quê? Uma, que começa a vida eterna. Você não morre mais. E outra, que essa vida terrena encerra. Então, você não é mais para viver para você mesmo,
e nem para fazer a sua vontade. Por quê? Só que quando falavam isso de uma forma restritiva, que eu parecia um escravo, e eu encontrava na palavra que está escrito que o escravo não permanece para sempre na casa, e o filho permanece. Eu falava, eu não quero ser escravo de Deus, pendurado aqui, um negócio furado na orelha, ou no nariz, e tendo que obedecer a Deus. Eu quero ser filho, porque o filho permanece para sempre. E todo mundo falava, nós somos servos de Deus, nós temos que obedecer, e temos que ser servo. E onde que está o fundamento disso aí? Por que que você precisa renunciar o seu eu? Eu gosto sempre assim, quando eu educava minha filha, eu dava a regra e o porquê da regra. Às vezes você recebe uma regra e não sabe o porquê, e você transgride a regra porque você não entende os momentos que a regra funciona e deixa de funcionar. Eu gosto de dar o porquê. Por que que nós precisamos morrer para nós mesmos, encerrar nossa vida aqui, entregar tudo para Jesus, passar a viver uma vida nova? Uma, porque ele tem a verdadeira vida. Isso é fato. Outra, porque lá no Éden, todos nós herdamos uma herança de morte da serpente. A serpente, quando ela induziu Adão a desobedecer a Deus, ela injetou a morte. É por isso que nós morremos, nosso corpo terreno, e morremos, não temos direito à vida eterna. Então nós temos uma semente da serpente, entre aspas, né? Não é uma semente literal, mas é um domínio injetado em nós pelo pecado de desobediência de Adão, que ao comer do fruto do bem e do mal, passou para a nossa vida terrena esse estado mortal. Então, para eu anular esse estado mortal do ego, do egoísmo, da maldade, da perversidade, do engano, da mentira, de todas as corrupções que existem no mundo, eu preciso renunciar a mim mesmo. Ora, vamos pensar que a nossa vida são um prédio de 2 andares. Tá? Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma analogia. Eu moro em 2 andares. O andar de baixo é o meu corpo. O andar de cima é minha mente e a minha alma. Como é que eu vou governar o meu corpo e minha mente e minha alma se eu não tenho um outro andar para cima para governar os outros 2 de baixo? É impossível, concorda? Se eu tenho o meu corpo e a minha mente e a minha alma tá no 2º andar, eu só tenho uma casa de 2 andares, eu não consigo governar o meu corpo, a minha mente e a minha alma. É impossível. Então, como Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque nascer de novo é crer em Jesus. Quando crê em Jesus, aparece o 3º andar, que é o Espírito. Aí você passa, eu estou usando a palavra andar para andar no Espírito, tá? Andar de prédio para andar no Espírito. Estou fazendo um trocadilho. Quando você crê em Jesus, você recebe o 3º andar, que antes estava morto, estava destruído, por causa do pecado, da desobediência e do fruto do bem e do mal. Por quê? Porque nos 2 andares, alma, mente e corpo, certo? Reinava o pecado. Não é fácil mesmo, irmã Pamela, você falou toda a verdade. É horrível, é doloroso, é crucificante, é que nem a cruz de Jesus, não é fácil. Então, quando o homem comeu do fruto do bem e do mal, se instaurou nesses 2 andares um comando maligno de operação para a morte. Todos os seus impulsos são malignos, são perversos, são maus, são inveja, são os frutos da carne, que o pessoal chama de Matrix. Nós caímos nessa Matrix. Quando você crê em Jesus, você ganha um andar de cima, então você sai fora dessa Matrix de baixo, que é os 2 andares de baixo, você começa a dominar sua alma e o seu corpo. O mundo que não tem essa fé em Jesus, que não recebe esse andar de cima, que nesse andar de cima, o Espírito seu vai morar com o Espírito Santo, fica só um. O mundo pode controlar a si mesmo? Não. Se você tentar exigir de uma pessoa mundana que ela tenha autocontrole, que ela tenha isso, que ela tenha aquilo, ela vai ter que fazer um esforço enorme, e um esforço até perverso e diabólico contra ela mesma, porque ela não consegue fazer algo bom, criar algo bom nela, porque sem mim nada podeis fazer, acabamos de ler. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: se você vê que alguém não sai da droga, não sai da prostituição,
não sai da mentira, não sai disso, o que você tem que fazer? Oferecer o evangelho, oferecer o andar de cima. Que ele vai descobrir que ele tem um andar para cima, que ele vai morar lá em cima com Deus. Né? Não tem aqueles ricos que moram como na cobertura, aquele último andar do prédio, que tem a piscina, tem tudo, né? Então você vai morar na cobertura da sua vida, que é o andar do Espírito. Certo? É isso que acontece quando você se salva, ou quando você crê em Jesus. E Jesus está mandando você permanecer no andar de cima, não descer mais para governar, para ser governado pela alma e nem pelo corpo. Então, quando entra a prostituição, quando entra a lascívia, o que é? Você está lá no primeiro andar, andando no corpo. Quando entra as paixões, os sentimentos, aquelas emoções, né? Igual o cantor sertanejo, vive de emoção. Você está no segundo andar. E quando você entra na paz, na comunhão com Deus, você está no Espírito. Entendeu? Então, essa é a diferença. Sem mim, nada os podeis fazer. Sem o andar de cima, você não governa os outros dois. Amém? Então, você entendendo que a vida sua verdadeira surge no momento que você renuncia, porque é uma contradição, gente. Ué, eu estou aqui para viver, não estou? Estou aqui para fazer o que é bom. Ah, eu tenho vontade, então eu vou fazer a minha vontade. Nossa, aí eu não posso fazer? Ué, que vida contraditória é essa? Era o que eu perguntava para Deus. Senhor, o Senhor está me castrando da minha própria vida. Como eu posso ser castrado da própria vida se o Senhor me deu a vida? Que contradição é essa? Eu achava Deus contraditório, até que eu entendi. Então, esse entender, ele não resolve o problema, mas ele te dá uma atitude. Ele fala assim, não, a partir de agora eu vou tomar uma atitude em relação a isso. Eu vou andar de cima, vou orar a Deus e vou buscar a comunhão com Deus. Gente, é terrível. Parece que tudo puxa você para o andar de baixo. Tudo. A sua carne, a sua mente, seus pensamentos, suas emoções, as pessoas ao seu redor, as influências, tudo puxa você para morar embaixo. Bom? Vós sois meus amigos se fizeres que vos mando, tá bom? Então nós estamos aqui num processo de retirada desse mundo. Então você tem que sair fora, né, da sua vida humana para viver uma vida espiritual. Não vos chamareis mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamar-vos-ei, né, de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai vos dei a conhecer. Então, gente, é o seguinte, eu não sei ainda, em algum momento da minha vida, eu perdi um certo domínio sobre o andar da alma e do espírito, porque eu já andei no espírito num tal nível que eu fico chorando dia e noite, clamando para voltar naquele nível de comunhão que eu tinha, espiritual. Eu não sei se é um processo de amadurecimento que eu tenho que fazer e tal, mas tem hora que eu falo assim, Senhor, a única coisa que eu consigo fazer é pôr o joelho no chão, orar e clamar. Porque as atitudes minhas não mudam se o Espírito de Deus não trabalhar dentro de mim. Não muda, eu fico repetindo os mesmos erros. Parece um robozinho, um hamster numa roda. Não me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para estes dar fruto. E o vosso fruto permaneça. Aqui tem outro erro, né? Para tudo o que pedis ao Pai em meu nome vos conceda. Então, obedecer a Deus ganha também esse galardão de ser ouvido e ser atendido, tá? Isso é o que eu vos ordeno, amem uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabe que ele me odiou muito antes de odiar vocês. Então, o mundo odeia Jesus. Por que o mundo odeia Jesus? Porque a semente da serpente incita a carne ao ódio. Todos os frutos da carne, está lá em Gálatas, é incitado na carne. A própria carne herdou. O cachorro, ele não sabe nadar? Pô, ninguém ensinou o cachorro a nadar. Ele não sabe farejar, ele não sabe marcar território. Ele não foi numa escola aprender aqueles costumes. O próprio programa do DNA dele incita ele a fazer as coisas de cachorro, de gato. O gato se lambe, faz as coisas de gato. E a carne faz as coisas da carne. Esse programa da árvore do bem e do mal leva você a odiar Jesus, porque é o ódio que Satanás sente de Jesus, é o ódio que a carne vai sentir. Tá?
E o mundo odeia nós por causa disso. Por isso que Paulo fala, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas os impérios e potestades que estão ministrando sobre as pessoas para trazer o ódio contra você. É por isso que você perdoa. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas porque vocês não são do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram, né, se eles me perseguiram, eles também perseguirão a vocês. Né? Então, ninguém vai sair daqui da terra sem passar por uma perseguição. Eu já passei perseguição não intensa, né? E acredito que vou passar novamente, né? Porque agora todos nós estamos nesse rol de sermos perseguidos. Se eles guardar a minha Torá, eles também guardarão a vossa, né? A instrução, tá? Se você der instrução para as pessoas, né, assim como se eles guardam a de Jesus, eles vão guardar a de vocês. Mas eles farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, por não conhecer a Deus, viver separados de Deus, é que ocorre isso no coração do mundo. Se eu não tivesse vindo ou falado com ele, eles não teriam pecado. Mas agora eles não têm desculpa para os seus pecados. Então, o pecado, ele se manifesta quando vem o mandamento, né? A lei, né? Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, não teriam pecado, mas agora eles me viram e odiaram a mim e a meu Pai. Então isso aqui é um brotar maligno que ocorre quando você tem aquele confronto com a lei de Deus, com o mandamento, com a pessoa de Jesus e assim por diante. Brota um ódio, né? Mas aí o Senhor vai trabalhar nesse ódio, porque o Pai está amando até os seus inimigos. E Jesus está amando até os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Nós mesmos. A nossa carne. Mas isso é para cumprir a palavra que está escrita na Torá. Sem causa eles me odiaram. Então, tem pessoas que odeiam a Jesus, né? Mas quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vocês também darão testemunho, porque estão comigo desde o princípio. Então, qual é o objetivo do testemunho? Levar ao arrependimento. Então, essas pessoas que odeiam a Jesus, que odeiam a nós, porque amamos a Jesus, o testemunho que nós vamos dar é para levar elas ao arrependimento. Aí tem aqueles que vêm pelo amor e aqueles que vêm pela dor, né? A gente sabe disso. Essas coisas tenho falado para que não tropeces quando essas coisas vos acontecerem. Quer dizer, o que é tropeçar? Quando você é perseguido, é você revidar a perseguição, é um tropeço. Ou quando você é perseguido, você ficar magoado e abandonar Jesus. Ai, meu Deus, eu pensei que era diferente, agora eu estou sofrendo, eu vou deixar Jesus porque eu não aguento mais essa vida, é muita perseguição. É esses dois problemas, ou qualquer outro, tá bom? Ele vos expulsarão das sinagogas. O que são as sinagogas? O lugar onde se diz que se ensina de Deus. Então, a sinagoga é para o judeu, e as igrejas é para o cristão. Então, das próprias igrejas nós seremos expulsos, porque lá estão ensinando coisas diferentes. E ainda está chegando a hora, e quem quer que vos matar pensará que está pensando em serviço a Elohim. Quer dizer, eles acham que a gente é tão errado por estar pregando coisas diferentes do que eles gostariam de ouvir, que eles acham que estão fazendo um favor a Deus, matando-nos. E eles farão isso porque não conhecem o Pai ou a mim. Mas eu vos disse isso para que quando chegar a hora vocês se lembrem que eu já vos disse. Eu não vos contei no começo, porque estava com vocês. Mas agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, aonde você vai? Antes, porque eu disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, é do vosso interesse que eu vá embora. Porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu for, enviarei para vocês o Consolador, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só a definição de pecado. Na live de sábado, né, santificando tudo em sua vida, eu expliquei o que era pecado e aqui eu vou começar de novo a explicar. O que é pecado? Porque eles não acreditam em mim. Então, não crer em Jesus é pecado. Porque não crer em Jesus leva você a fazer as coisas na carne e leva você a fazer as coisas longe de Deus. Entendeu? Então, fazer coisas fora de Deus é pecado. Não existe uma tabela de pecados que você pode consultar. Existem situações em que você verifica se uma coisa é pecado ou não,
né? Porque os pecados listados nos mandamentos estão lá, são os 10, né? O restante você vai pedir a Deus. Tomar refrigerante é pecado? Tem gente que fica perguntando coisas. A princípio, tomar refrigerante não é pecado, mas se o refrigerante destrói o seu corpo é templo do Espírito Santo, você vai estar se prejudicando. Entendeu? Então vira aquela tabela horrível, né? De pergunta, fica perguntando para o pastor se uma coisa é pecado, não é pecado, pecado, não é pecado, a pessoa não aprende a andar no Espírito. Porque ao invés de ter comunhão com Deus e ela mesma discernir, ela fica consultando uma tabela. Assistir o The Chosen é pecado? Entendeu? Você tem que aprender, na tua consciência, às vezes até examinar uma coisa, certo? E tirar um proveito daquilo, porque você vai descobrir o erro e o acerto e vai explicar para os outros. Se lá no The Chosen tem coisas erradas a respeito de Jesus, você fala, olha, ali está certo aqui, está errado ali. Você vai ensinar os outros. Você vai ter experiência. De justiça, olha o que é justiça. Quando eu repreendo por seus pecados, né? Eles não acreditam em mim quando eu repreendo seus pecados, né? Ele completou isso aqui, né? Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, né? O exemplo de conduta correta. Então, Paulo diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando ele ressuscitou, ele nos tornou justo. E quando ele ressuscitou, ele foi até o Pai. Então, para Deus, o que é justiça? É que todos, né, se voltem para o Pai. Certo? Se toda a terra se voltasse para o Pai, toda a terra seria justa. E nós somos justos porque nós nos voltamos para o Pai por meio de Jesus. E do juízo, porque o príncipe desse mundo será julgado por mim e o Espírito dará um juízo justo. Então, quando é que vai vir o juízo sobre a terra? Agora, olha, preste atenção, a diferença entre justiça e juízo. Juízo é porque quem se aliar a Satanás recebe as recompensas que Satanás receberá pelas suas atitudes. Né? O príncipe desse mundo será julgado por mim. Entendeu? Isso é juízo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas agora vocês não podem suportar. Então tem mais coisas aqui, mais detalhes, mais profundidade, né? E certamente os apóstolos e nós estamos recebendo isso agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas tudo que ele ouve, ele falará e vos dirá o que está por vir. Ele me glorificará, ó, então, agora vamos parar aqui, ó. Só uma explicação aqui, por exemplo, quando você segue a demônios, fazendo a vontade dos demônios, você está em pecado. Porque você está alimentando os demônios com o seu pecado. E os demônios estão aliados a Satanás. Às vezes a pessoa não está diretamente ligada a Satanás. Né? Porque tem os satanistas que procuram se ligar diretamente a Satanás. E tem as pessoas que fazem as obras dos demônios, que são as vontades da carne. Então a carne, ela virou a sede da manipulação maligna do homem. Então, obedecer à carne é obedecer a Satanás indiretamente ou obedecer a demônios, tá bom? Vamos lá. Ó, quando as pessoas diziam assim, vamos glorificar a Maria. Eu falei, pera um pouco, quem glorifica é o Espírito Santo e ele glorifica a Jesus. Aí eu já vi que tinha alguma coisa errada. Então, qualquer coisa que não glorifica Jesus, não é o Espírito Santo. Está bem aqui, ó, ele me glorificará. Porque ele vai pegar do que é meu e vai deixar você saber. Então, ele vai levar você a conhecer Jesus. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso eu disse que ele vai tirar do que é meu e ele fará vocês saber. Tá bom? Vamos terminar esse aqui para nós fazermos uns comentários, né? Vamos terminar esse parágrafo aí, vocês podem fazer os comentários que vocês acharem importante. Ainda um pouco não me vereis, né? Porque é o momento da morte, os 3 dias que ele passa morto e depois ele aparece. E novamente um pouco e vocês me verão, porque eu vou para o Pai.
Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco não me vereis, e novamente um pouco vocês me verão? E porque eu vou para o Pai? Disseram então: o que você quer dizer com ainda um pouco? Não entendemos o que ele fala, né? E Yeshua sabia que eles queriam perguntar a ele, e ele lhes disse: vocês perguntam entre vocês sobre isso que eu disse. Ainda um pouco, e vocês não me verão, e novamente um pouco, e vocês me verão. Verdade, eu vos digo que vocês vão chorar, porque eu vou morrer, né? E prantear, e o mundo vai se alegrar. Mas mesmo se vocês estiverem tristes, vossa tristeza se transformará em alegria, por causa da ressurreição. Além da vida eterna, né? Quando uma mulher dá à luz, ela sofre porque é chegada a sua hora, mas depois de dar à luz um filho, ela não se lembra mais da angústia pela alegria de um homem ter nascido neste mundo. Vocês também agora têm tristeza. Então a mulher é a igreja, ou a noiva, né, que vai dar à luz a Jesus. Mas voltarei a ver vocês, e o vosso coração se alegrará, que é agora quando Jesus voltar, né? E lá naquela época foi na ressurreição. E ninguém tirará a alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada, eu vos digo a verdade, que tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, ele vai dar a vocês. Então já é a terceira vez que ele está falando isso. Terceira ou quarta vez, não? Até agora nada pedisse em meu nome, peça e receberá, para que a sua alegria seja completa. Então, quando as pessoas começavam a pedir carro, casa, nas igrejas, eu achava tão estranho, porque eu tinha que lutar contra o diabo, eu estava pedindo coisas para me fortalecer e vencer o mal, né? Vencer o mal. É claro, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, mas o objetivo é o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu pedia armadura, eu pedia fé, eu pedia força, comunhão, eu pedia pela vida de um, pela vida de outro, e deixava que as bênçãos me perseguissem, porque está escrito lá em Deuteronômio: se você fizer tudo que Deus manda, as bênçãos vai correr atrás de vocês para te alcançar. Tá bom? É claro que você passa por provações. Teve época que eu testemunhei ontem, teve época que eu não tinha 20 centavos na carteira, né, e hoje não falta dinheiro na minha conta. Então, é um momento de provação que você tem. Eu tinha época que eu não tinha nem roupa para vestir para ir trabalhar. E hoje eu tenho roupa, eu fico usando as velhas porque eu sou meio de gastar até o fim, tá bom? Então, são coisas acrescentadas a gente, tá? Estas coisas tenho falado por meio de alegorias. Está chegando a hora em que não vou mais falar com vocês por alegoria, mas vou anunciar claramente a vocês sobre o Pai. Amém. Isso aqui é promessa para nós, né? Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não vos digo que eu vou orar ao Pai por vocês, porque o próprio Pai vos ama, porque vocês me amaram e creram que eu vim de Jeová. Eu vim do Pai e vim ao mundo novamente, eu deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora falas claramente, não falas alegoria. Agora entendemos que você sabe todas essas coisas e não precisa que ninguém lhe pergunte. É por isso que cremos que você saiu de Jeová. E Yeshua respondeu: agora vocês creem? Eis que vem agora e já é chegada, e sereis dispersos, cada um para seu lado. E me deixareis só, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho falado, para que tenham paz em mim. No mundo vós tereis aflição, mas creiam em mim, ou acreditem em mim, eu venci o mundo. Aqui tem o comentário 371, vamos ver aqui, e depois eu deixo esse item para a próxima aula. Aí vamos para os comentários de vocês. Para que não percamos o contexto, Yeshua respondeu a todas as suas perguntas íntimas, com tanta clareza e precisão, que não deixam dúvida de que o conhece o interior de suas mentes e almas. Não há mais dúvida de que ele é o enviado. Amém? Para os discípulos não havia mais dúvida. Nesse momento aqui, ó, sanou todas as dúvidas. Porque uma coisa, gente, é Deus está falando e você está captando aquilo instantaneamente. A outra coisa é você deixar para captar daqui a uns anos. Então, por isso que ele está falando, naquele dia, tá? Vocês pedirão meu nome, eu vim para o Pai. Então, naquele dia é qualquer dia depois que ele fala. Pode ser naquele exato momento, quanto qualquer outro dia que você alcança aquela bênção. Então, vamos orar para alcançarmos as bênçãos, como o pastor João fala, que foram dadas para nós na fundação do mundo. Porque a igreja está estagnada, está doente, não conseguiu pregar o amor de Deus no mundo, pregou religião, pegou morte, pegou pecado, pegou acusação, pregou medo, mas não consegue pregar o amor de Deus. O mundo não se converteu, não se arrependeu, né?
porque nós precisamos agora tomar posse dessas bênçãos que foi dada antes da fundação do mundo, para a gente ter o pacote completo e fazer tudo que precisa na nossa vida e 100% da vontade de Deus se cumprir. Porque senão a gente vai completar só uma parte, né, da vontade de Deus. E eu peço para a minha vida 100%. Eu não sei onde é que eu estou errando. Eu sei que eu estou errando, porque eu preciso de mais comunhão com Deus, né? Mais comunhão com Deus. Então, é nisso que eu oro, para receber de fato, não, né? Porque o Deus deu, porque Ele é Deus, na eternidade Ele deu, mas nós precisamos passar isso do inconsciente, do espírito, para o nosso consciente, a nossa estrutura humana, né? Amém? Alguém quer comentar? Pode comentar o que for, achou importante, necessário. Pastor Jones, nosso comentador mor. Pode falar, Pastor Jones. Tem o orador mor e o comentador mor. Amém, amém. É que já deu problema no meu microfone aqui, ele é uma benção, eu não sei, ele desconfigura e ele cai, sabe? Glória a Deus, vamos ver aqui. É problema de porta, né? Às vezes sim, ele tá com alguma coisa, ele desconfigura e ele simplesmente, né? Eu tenho um microfone aqui novinho que eu não uso, talvez eu possa mandar para o senhor. Amém, amém, tamo aí, pastor Lucas. Estamos né, abertos aí. Na caixinha aqui, ó. Olha aí. É bonitão ele. Então. Posso até mandar, vamos ver, arrumar um jeito de mandar pelo Sedex. Também quero. Que uma vez o pastor João, ele me abençoou aqui com uma webcam, né? Mas, e olha só, só que ela tem um microfone, né? Mas eu estou usando ela como microfone. Eu uso ela. E o áudio dela é bom, né? Aí eu uso por USB, né? Você coloca ali. Só que às vezes simplesmente falha. Às vezes dá um problema de porta e alguma coisa, como, né, o pastor Lucas falou. Mas glória a Deus, porque o microfone meu mesmo aqui do computador, ele sabe, é aquela coisa, né, muito mal projetado, né, porque ele é perto aqui do resfriador, então fica aquele barulho de fundo, meu Deus. Entende? Né, do resfriador ali, aquele barulho de carro ligado, assim, de motor ligado, sei lá o que, meu Deus do céu. Mas glória a Deus, né. Amém, então eu anotei aqui, pastor, algumas coisas aí, né. Vamos lá, né? Por exemplo, né, o salário do pecado é a morte, né? Que é o versículo preferido do pastor João, né? Porque o pastor João... Para mexer com ele, né? Vamos provocar o pastor João um pouquinho, né? Ele gosta de provocar a gente. Gosta. Eu gosto de provocar o pastor João, né? Porque o pastor João é muito legalista, muito frio, né? Então... Provocando o pastor João aí, né? O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito é a vida eterna, né, amados? Em Cristo, né? Oh, glória a Deus. Né? Mas por que o salário do pecado é a morte, né? Entrou no Éden, né? Antes não tinha o pecado, né? Aí quando entrou o pecado, aí veio a morte. Por isso que o salário do pecado é a morte, né? Porque ela entrou o pecado, entrou a morte. É ali que isto que é o significado disso, né? Por quê? Porque a gente começou a envelhecer e morrer, né? Isso aconteceu lá no Éden, lá na queda, né? O salário do pecado é a morte, né? Amém? Mas glória a Deus, né, pastor Lucas? Que Deus, ele, no plano dele, né, de redenção nossa, né? O plano de Deus de voltar ao Éden, né? Voltar à comunhão plena. A gente sabe que essa é a vontade de Deus. E se cumpriu em Cristo mesmo. Isso se cumpriu em Cristo, né? O sangue dele foi derramado e veio essa redenção, essa volta, né? Essa volta do céu à terra. Porque o Éden era o céu na terra. Ali era Deus, né? Com aquele propósito de colocar o céu na terra. Tanto que ele vinha falar com Adão e Eva, né? Eles tinham aquela comunhão plena mesmo, né? E não existiria a morte, porque eles não iam morrer, né?
Até por causa da árvore da vida e tal. Então, o salário do pecado é a morte, porque depois da queda, quando entrou, a morte entrou, né? Que mais aqui, pastor Lucas? Deixa eu ver, ó. Né, a guerra da carne com o espírito, que é uma guerra, né? Porque na queda, o ser humano começou com aquele estado de sobrevivência, aquela natureza animal, né? É isso que aconteceu. Apesar do ser humano sempre ter aquele discernimento do bem e do mal, sempre tem, por mais pouco que seja, tem, né? A gente tem. Agora, quando a gente vai amadurecendo, o discernimento do bem e do mal vai aumentando também. Ele vai aumentando. Mas a gente tem isso muito, muito pouco. Que a gente herda isso, esse conhecimento do bem e do mal. Só que é uma coisa pouca, é uma coisa bem mal desenvolvida, né? Mas tem essa noção do bem e do mal. Todo mundo tem. Todo ser humano, né? Agora, quando a gente vai amadurecendo e crescendo, também vai crescendo o discernimento do bem e do mal, né? Como o apóstolo Paulo diz lá, que a gente não pode estar no leitinho, né? A gente tem que buscar comida sólida para a gente ser cada vez mais experientes no discernimento do bem e do mal, né? Agora, existe aquela guerra da carne contra o espírito, né? Quando a gente recebe o espírito, ele começa a guerrear contra esta natureza, né? Agora, se a gente deixar a carne, sabe, vencer e tipo assim, sobrepujar, né? Nós nos tornamos um cristão carnal. O cristão carnal é aquele que está dando sopa, né? Para o espírito, para a carne, digamos assim, né? Eles usam aquela figura, né? A carne contra o espírito, como se fosse dois leões brigando, né? Agora, aquele que se alimentar mais vai ganhar essa guerra. Aí o que acontece? A pessoa acaba se tornando carnal, né? Acaba se tornando carnal, né? Através dessa guerra aí. Amém? Amém. Acho que era isso, pastor Lucas. É isso aí, glória a Deus, né? Eu antigamente interpretava assim, alimentar a carne, como você fazer jejum para poder matar a carne. Espera só um pouquinho, tia, já termino. Aí, você tem que fazer jejum para matar a carne e viver no espírito. Só que tem gente que consegue fazer jejum, sei lá, tem gente aí que consegue até 40 dias de jejum, eu não consigo passar dos 4, eu tenho problema de inflamação e tudo. E eu fiquei um pouco frustrado, porque eu achava que eu ia conseguir fazer um jejum de 7 dias. Aí quando chegou no 4º dia, eu tive que parar, por causa da minha saúde. Então, eu não sei, a não ser que Deus me fale diferentemente do dia de hoje para frente, é que eu estava entendendo errado, né? Porque o jejum, como passar fome, não vai matar a carne. O passar fome não vai. O jejum que agrada a Deus é aquele que você abdica de algo para poder preencher-se das coisas de Deus. Então, para fazer jejum mesmo, você tem que abdicar de alguma coisa para se encher de Deus, né? E não é necessariamente comida, tá? Também envolve comida, né? E eu penso assim, agora eu estou esperando, né, que uma hora Deus me toque para deixar aí de almoçar, jantar, tomar café da manhã, aí o tempo que for necessário, né? Ou só beber água para fazer um jejum, porque um dia eu perguntei para o pastor, por que ele não faz um jejum da vida inteira? Jejum de falar mal, jejum de ficar, né, falando do próximo, o jejum de ficar fazendo coisas que não agradam a Deus, né? É um jejum eterno, tá bom? Pode falar, tia. Ah, tá. Então, eu fui anotando aqui algumas coisas, porque são muitas informações, né? Então, quando você começou a falar ali de Pedro, né? Pedro, a gente já conversou sobre isso, que Pedro representa nós, né? Então, quando Pedro diz, olha, eu não vou te abandonar, eu vou ficar com você até o fim, o que eu entendo disso é que ele tinha toda a boa vontade de acompanhar Jesus, de nunca largar a mão dele, né? Mas só que ele não tinha ainda o Espírito Santo,
nós também, de alguma forma, quando nós encontramos Jesus, encontramos aquele primeiro amor, nós também nos sentimos fortes. A gente quer sair por aí falando de Jesus para todos que a gente conhece, também para aqueles que não conhecemos. Mas a nossa vida é assim um círculo, né? A gente começa ali com o primeiro amor, depois a gente de alguma forma vai sendo perseguido, pode ser pela família, olha, ele agora só fala de Jesus, todo mundo foge de nós, a gente encontra uma oportunidade para falar de Jesus, mas as pessoas fogem de nós, eles cortam o que a gente está falando, eles vêm com outro assunto. Eu acho que todos nós que cremos em Cristo e que queremos falar dele, já passamos por esse tipo de coisa, né? É um certo tipo de perseguição. Sabemos também que quando nós começamos a falar de Jesus, o inimigo, ele se manifesta no coração do ouvinte e ele fica impaciente, ele sai de perto, ele se transforma, porque o inimigo tem esse poder, né, na vida daquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo. De alguma forma, a perseguição vem, né, assim como veio no tempo de Pedro, né? Mas Jesus já sabia da nossa fraqueza. Por isso Jesus disse, olha, Pedro, tu vai me negar. Na hora que a perseguição vier, Jesus já sabia. Você vai me negar. Não porque Pedro fosse arrogante, né? Mas porque Pedro era realmente fraco, assim como nós somos fracos. Porque o pragmatismo de Deus significa o quê? Você busca Deus, você ouve a palavra, você insiste ali, você faz uma guerra com você mesmo, para ir várias vezes à igreja, para ouvir a palavra, e em algum momento Deus vai te abençoar com a fé em Jesus Cristo. Aí você abraça aquela fé, no momento que você crê em Cristo, que você passa a dar ali os primeiros passos e você aceita Jesus Cristo verdadeiramente e até aceita ser batizado, nesse momento Deus nos presenteia com o Espírito Santo, né? Então, esse Espírito Santo é que vai nos dar força para andar. Pedro, naquele momento, ele só conhecia Jesus, ele ainda não tinha o Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo só veio depois, né? Que Jesus ressuscitou, foi para o céu e aí o Espírito Santo veio. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos prometer nada a Deus. Nós não temos essa capacidade, né? Olha, eu nunca vou te deixar, não. E ainda mais que Pedro ali era o mais intolerante de todos, né? E nós também somos intolerantes. Em todos os setores da vida, nós somos intolerantes, né? E quando Jesus diz, vocês temos que ser como crianças, né? Quando ele diz lá em Mateus 18, de 3 a 5, né? Vocês têm que ser como crianças, é porque como crianças nós temos que nos humilhar, né? Nós temos que enterrar o nosso próprio ego, né? E começarmos tudo de novo. Porque quando nós viemos ao mundo, nós estamos começando, nós estamos recomeçando, né? E para que a gente recomece, a gente tem que se tornar como uma criança, não é? E uma vez que nós nos abstemos do nosso próprio ego e nos tornamos como uma criança, aí sim nós começamos a aprender de Deus, do próprio Deus, né? Porque o que acontece com a criança? A criança, ela é pequena, os pais é que ensinam ela, olha, você faz isso, não faz aquilo, e no nosso caso a mesma coisa. Quando nós nos tornamos como uma criança, nós passamos a consultar Deus em tudo. Senhor, eu devo vender a minha casa nesse momento? Eu devo namorar essa moça? Ou eu devo me casar com essa moça? Quer dizer,
Deus, a gente, na verdade, adota Deus, né, como nosso pai. Isso é nos tornarmos como crianças, né? Agora, e tudo é uma caminhada, né? Em algum momento, a própria Bíblia diz que vai haver uma apostasia. E Pedro, naquele momento, ele apostatou, né? No momento que ele negou a Cristo, olha, ele já conhecia Jesus, mas ele negou. E essa apostasia, conforme está lá na Bíblia, ela vai chegar. Em algum momento nas nossas vidas, ela vai chegar, porque hoje, a gente que crê em Cristo verdadeiramente diz, Senhor, nunca vou te abandonar. Mas a perseguição, ela vem muito forte, porque nós temos que ser provados, né? A Bíblia diz ali, em algum momento nós vamos ser provados. Mas qual é a nossa esperança? Nossa esperança é que Jesus diz, nada podeis fazer sem mim. Então, é seguir crendo, né, que nós somos verdadeiramente crianças e que na hora da perseguição nós vamos clamar, Deus, está difícil, vem Espírito Santo, vem me tornar forte, porque essa é a nossa vida como cristão a todo momento, pedir a ajuda de Deus em todos os momentos. E eu agradeço aí a você, Lucas, aos irmãos que estão nessa reunião, porque esse estudo nos faz refletir assim, né? Poderosamente, profundamente. Então, era isso que eu queria dizer, meus irmãos. Fiquem na paz. Amém. Obrigado, tia. A Pâmela quer comentar também. Pode comentar. Todo mundo é livre aqui para comentar. Não existe proibição nenhuma. Qualquer um, só levantar a mão aí e começar a falar. Eu achei interessante que a irmã falou sobre Pedro, né, e também o senhor falou na aula, algo que eu ouvi esses dias numa pregação, que eu fui numa igreja, e o pastor falou que só Jesus, né, só Deus pode discipular uma pessoa. Eu fiquei pensando sobre isso, e assim, é verdade, assim, né, é verdade porque por mais que nós aprendamos uns com os outros e com a palavra, o verdadeiro ensino, aquele que sabe, fica enraizado no nosso coração e enraigado, só Jesus pode nos ensinar. E foi isso que ele fez com Pedro, né, nesse caso. É interessante que, assim, Jesus, ele não repreendeu a humanidade de Pedro, mas ele deixou, né, Pedro negá-lo, e mesmo assim Jesus restaurou ele depois, né? Ele falou, Pedro, você me ama e tal, e aí Jesus ainda falou para ele cuidar das ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas. E o que eu tinha comentado também, né, tem a ver com isso, sobre o quão difícil é a gente submeter a nossa alma, o nosso caráter, o nosso temperamento ao caráter de Cristo. É um processo, né? Como Jesus fez com os discípulos ao longo dos 3 anos, e mesmo assim, só depois que eles, né, só depois que Jesus ressuscitou e foi ao céu que a ficha deles caíram em relação a muita coisa, né? Eu acredito assim. Então, esse processo é um processo que leva tempo, e eu tenho amadurecido muito nesse sentido, porque às vezes, pelo nosso anseio, né, de Jesus, a gente quer muito até meio que assim forçar as pessoas a entenderem, a seguirem um caminho, e não é dessa forma. Então, eu tenho sido muito amadurecida nesse ponto, de ser mais paciente, de ser mais flexível, mais benevolente, de entender que Jesus faz esse trabalho de nos submeter a Ele através do Espírito Santo. E aí é isso que eu ia comentar. Amém. Deus que abençoe. O Vitor Hugo, pastor João, espera só um pouquinho, o Vitor Hugo aí, ele vai fazer a participação dele aqui. Pode falar, Vitor Hugo. Vai tirar uma dúvida, ele quer tirar uma dúvida. Ah, tá, pode mandar, ele não consegue entrar por áudio, ele tem que mandar por mensagem, ele está com uma dúvida. Como identificar quando o Espírito Santo está falando conosco?
diante de uma tomada de decisão, por exemplo, eu sinto mais ainda, não consigo ter esse discernimento totalmente, fico em dúvida. Bom, aí tem 3 pastores aqui, né? Eu vou dar minha opinião, depois os outros 2 podem dar, cada uma deles, aí você junta as opiniões. Eu tenho aprendido isso na prática, ou seja, no começo você não vai saber discernir, porque você tem que acostumar o seu coração a compreender a voz de Deus. Então, no início diziam assim, se você sente paz sobre uma decisão, né, Deus está confirmando você, que é o sim, não e espera. Os judeus, eles tinham 2 pedras, que é o Urim e Tumim, que era o sim e não, né? Então, nós temos esse Urim e Tumim dentro de nós. Então, você joga a pergunta para dentro de você e vê se a resposta é aflitiva ou passiva, ou pacífica, né? Aí você sabe se é o sim, se é o não. Isso, muitos irmãos ensinam a fazer esse tipo de questionamento. Você pergunta para você mesmo, dentro do seu coração, eu devo fazer isso? Aí você fica prestando atenção à resposta. Esse é o primeiro degrau, tá? Da comunhão com Deus nesse sentido. Depois, para você ter a comunhão do Espírito Santo e ele falar dentro de você, você tem que aprender a ouvir Deus em você. E aí já é um nível mais profundo de comunhão. Tá? Você tem que aquietar o seu coração, orar, esperar a resposta. Às vezes a resposta demora um dia, uma semana, um mês, tá? Sobre qualquer decisão. Né? Porque às vezes as coisas estão concorrendo para você tomar a decisão em 2, 3 dias. Então, conforme a necessidade, Deus vai te responder em 2, 3 dias. Mas você tem que parar para perceber aquela voz dentro do seu coração através da oração. E tem uns níveis maiores, né? Que aí eu não vou falar porque eu ainda não tenho eles dentro de mim. Né? Que tem gente que ouve Deus falando audivelmente, né? Intuitivamente fala. Então, eu já experimentei alguns outros níveis, mas não tem aquilo estabelecido dentro de mim, não é toda hora que acontece, tá? Então, eu estou falando daquilo que eu consigo fazer de forma mais costumeira. Então, se alguém quiser aí, tem a irmã Márcia, que pode dar uma resposta, tem o pastor Jones, o próprio pastor João, tá bom? Cada um, Deus fala de um jeito também, tá? É uma coisa que você vai ter que desenvolver na comunhão com ele. Tá bom? Espero que tenha ajudado, senão... Vamos esperar mais um pouco aí, alguém completar essa resposta. Amém, amém. Não, é verdade. Isso aí é treino mesmo, pastor Lucas, né, irmão Vitor Hugo? É treino também, sabe? É aquela questão, né? A gente sabe que a voz do Espírito Santo é aquele sussurro suave, né? Ele não tá nem no terremoto, nem no furacão, né? Não tá na gritaria, né? Agora a gente vai, assim... É um treino, a gente vai treinando mesmo para ouvir cada vez melhor, viu? Né? E... Tem que baixar o ruído para deixar a voz dele aumentar, né? Isso, exatamente. Você tem que baixar todas as vozes que tá dentro da gente, exatamente, é bem por aí, mas é treino mesmo, né? A gente vai ficando mais apurado, vai apurando, né? Mas é assim mesmo, glória a Deus, né? Bom, o que eu ia falar também do comentário da irmã Pamela, né? Que é interessante mesmo, né? Porque Pedro, ele nega 3 vezes Jesus, né, e tal, e tinha dito que nunca, né, que morreria por ele, etc, né? Mas negou 3 vezes, né? Por medo, por pavor de morrer, né? De ser condenado junto, né? Aí depois, lá, quando a irmã Pamela se referiu, né, aquela parte que... Né? Por quê? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, tu me amas, né? Por quê? 3 vezes. Por que será? Né? Tipo assim, né, Pedro? Não, falou, não, Pedro, eu não esqueci que você... Né? Tipo, ele quis dizer assim, Pedro, eu não esqueci que você me negou 3 vezes. Mas não se preocupe, porque eu já te perdoei, né? E ele falou assim, eu preciso de você, né? Eu preciso que você apacente as minhas ovelhas, né? Eu preciso de você, né? Então foi mais realmente um tratamento que Deus fez para Pedro, né? Foi uma espécie de tratamento mesmo. E ele perguntou 3 vezes por causa disso, né? Foi. Né? Então, ele ficou marcado 3 vezes da dor no coração e tinha que curar 3 vezes, né? Sim, é verdade. Mas era isso aí, Né?
E a gente, às vezes, é a irmã chegando aqui. A gente se superestima e se subestima, né? Super você acha que é mais e você é menos, e subestima é quando você acha que é menos e você é mais. Então, a gente tem que aprender a ser humilde. Humilde não é aquele que se subestima, porque quando você se subestima, você é comiserado, você está se comiserando, é que nem Caim. Caim, ele se, ai, coitadinho de mim, não sei o quê. Isso é o subestimado. E o superestimado é o orgulho. Então, o humilde é aquele que se coloca no seu próprio nível, né? Ele sabe qual é a medida dele. Então, esse também é algo que a gente precisa aprender, né? Saber qual é a sua própria medida. Mas a sua medida em relação aos outros é menor, realmente é menor. Isso a gente também tem que ser honesto e falar. Mas para Deus, ele não está preocupado com isso. Entendeu? Então a gente tem que aprender. Não é fácil, sabe? Às vezes a gente quer ser mais, quer ser menos. Não é fácil. Mais alguém vai comentar aí sobre voz do Espírito Santo, sobre andar no Espírito? E nós aprendemos muita coisa hoje, né? Tem que mastigar bastante. Boa noite, irmã. Paz, Senhor Jesus, para todos. Aí, amém, amém, amém. Nós estamos aqui já no finalzinho da aula, mas não tem problema não. Depois eu vou postar lá no grupo. Se a irmã tiver Telegram, eu ponho a irmã no grupo do Telegram. Aí eu vou também colocar, vou ver se coloco todos os links nos outros grupos, tá, das aulas, para todo mundo assistir a aula desde o começo. Tá bom? Tem mais algum comentário? São 9h35, a gente começou às 8, né, 1h30 de aula. Se passar muito, o pessoal parece que não gosta muito de vídeos longos, né? E aí tem que aumentar a velocidade, né? Eu sempre ouço o vídeo a 1.25, 1.5, para encurtar o tempo. Amém? Quem vai orar? Quem gostaria de agradecer para nós? Para eu encerrar a gravação. O pastor Jones orou no começo. Amém. Eu sou o step aí, qualquer coisa. Se alguém sentir no coração aí, pode orar. Não, mas, irmã Luana, então você ouve no... eu passo o link para você, nas aulas, vou passar os links lá e eu passo depois. Com calma, eu passo para todo mundo. Passo lá no grupo. Bom, então eu oro, né? Eu já orei no começo aí, né? Mas tudo o pessoal... Então vamos orar. Então, ó Senhor Jesus, amado Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor. Pelo Senhor ter nos criado, nós somos primeiramente gratos pelo dom da existência, Senhor. E pela existência nós podemos te conhecer, te contemplar, Senhor Jesus, estarmos nesse mundo. Não entendemos muito bem a história do começo, mas estamos aqui, Senhor, buscando a tua face, a tua vontade. Aprendemos na tua palavra que nós fomos criados para ter comunhão contigo, íntima e pessoal, e por causa do pecado no Éden e dos pecados que nos afastam de ti, nós ficamos separados, mas o Senhor veio morrer para nos tirar os nossos pecados e nos fazer voltar a essa comunhão. Por favor, nos ajude, Senhor, porque no piso do nosso coração, muitas vezes nós somos como Pedro, Senhor, achamos que podemos e que fazemos coisas e às vezes a gente não está com aquela bola toda, Senhor. Não está com aquele padrão que a gente às vezes até gostaria de ter, mas não está, Senhor. Trate o nosso coração, Senhor, por favor, Jesus, por favor, estenda o teu amor, tua misericórdia sobre essas coisas que nós não atingimos ainda, Senhor. E às vezes a gente até se engana achando que já tem aquilo, Pai. Remova do nosso coração o orgulho, nos dê a bondade, a pureza, que nos faça voltar ao primeiro amor, nos faça voltar, Senhor, a sermos realmente preenchidos por Ti, esvaziando de nós mesmos, derramando tudo que é da carne, que é do velho homem. Ô Jesus, nessa noite nós precisamos do Teu bálsamo, do Teu consolo, do Teu toque, da Tua mão suave, Senhor, para nos tocar e mudar as coisas que às vezes, por uma insistência nossa, nós rebatemos para dentro de nós muitas e muitas vezes, Senhor, criando até um peso, um endurecimento, uma frieza.
esteja removendo tudo isso de nós, Senhor. Não deixe nós cair nesse orgulho que está hoje tão natural, vamos dizer assim, no mundo. A soberba, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o narcisismo, as coisas da carne. Nos dê, Senhor, o clamor, a humilhação que nós precisamos para nos voltar para Ti, Senhor, o quebrantamento, a contrição. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, por tudo, Pai, pela vida dos irmãos e todos que estão aqui, que puderam ouvir nessa aula, pelas palavras que o Senhor trouxe na boca de cada um, Senhor, para nos ensinar mutuamente, pelo Teu Espírito Santo falando conosco e nos corrigindo, nos redarguindo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida da tia Ricarda, do pastor João, do pastor Jones, de todos os irmãos da irmã Luana que chegou agora, do irmão Vitor, da irmã Márcia, todos que estão aqui, da irmã Pamela e dos seus familiares. Senhor, abençoa. Vá ao encontro de cada um, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, que a Tua bênção nos cubra e nos guarde, Senhor, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Então eu vou desligar aqui. Se vocês quiserem continuar conversando aí, fica ali. Amém, amém. Glória a Deus. Agora pode falar qualquer assunto e parar a gravação. Amém.